Olá, uma ótima tarde para todos vocês. Top News chegando no ar a partir de agora, é fechamento do mercado. A partir de agora se acompanha as últimas notícias do dia aqui na BMC News, movimentações também das bolsas do Brasil e do mundo. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Débora Oliveira e já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos vocês. Muita gente que fica aqui durante o dia inteiro acompanhando a nossa programação. Eu gosto sempre de agradecer a audiência de vocês, porque isso é muito importante para nós. Todo mundo que já está aqui no chat, né, já fica interagindo aqui com a gente. Gosto muito quando vocês mandam suas perguntas, quando vocês participam, interagem. Então, boa tarde para todos vocês. Para o Helder, Regis Andrade, Peter Santana, boa tarde, Peter, para você. O Raniel Trader, que também está por aqui. Paulo César Costa, o Marcos Ceravolo, que também sempre participa aqui com a gente. É isso aí, Peter, fechamento de mercado, isso sim. Eu tomo remédio, tá dizendo aqui que eu tomo remédio, eu espero que você tome remédio aí que seja receitado bonitinho, hein? Tome remédio, não tome remédio de qualquer jeito, não. Adelson, boa tarde para você, uma ótima tarde aí para todo mundo que está nos acompanhando. Seu canal financeiro, boa tarde. Marcos, que está por aqui, muito obrigada pela Regis, estou combinando com o cenário, né, Regis? Pois é, vocês observam tudo. Você acredita que quando eu estava dando boa tarde aqui para vocês, eu estava olhando abaixo aqui, ó, tem um retorninho, né? Eu fico vendo que está no ar. Eu olhei, eu fiz, nossa, mas eu estou parecendo com o cenário. Vocês observaram a mesma coisa. Minha avó diria que é transmimento de pensação. É isso aí, gente. Boa tarde para vocês. Conto com a participação de vocês aqui comigo até às 18 horas. Interajam, participe, mande suas dúvidas. Estou de olho aqui no nosso chat. Mas vamos lá começar a trazer esse giro do mercado. Para isso eu vou trazer o meu telão do Profit da Nelógica aqui, para a gente dar uma olhadinha nesse Ibovespa, né, que abriu o dia numa queda, zerou os ganhos, zerou essa queda, virou para o positivo, conseguiu sustentar ali durante um tempo. Entramos aqui já na tarde com essa queda e agora queda de 0,98%. Perdendo, inclusive, né, os 112 mil pontos da máxima. A máxima foi 112.943 pontos. E agora a gente tem 110.972 pontos. O dólar futuro está cotado agora a 5,5. Moeda americana tem uma queda agora de 0,53, mas furou a casa dos R$5, batendo ali numa mínima de 4,96. Ou seja, testando realmente aí essa casa dos R$5, que é uma marca importante aqui na cotação da moeda americana, ainda não conseguiu manter esse patamar abaixo, né, dos 5. Amer 3 aqui é uma das maiores quedas da bolsa, daqui a pouco eu falo mais sobre isso aqui para vocês, eu estou aqui acompanhando o papel. Aqui no nosso monitor de mercado, a gente tem, olha só, as aéreas subindo, e eu trago mais detalhes sobre essa alta daqui a pouquinho, mas a Gol sobe 14,73%, a Azul subindo 10,23%, Local Web 6,17% de alta, lembrando que no setor de tecnologia temos essa temporada de resultados acontecendo nos Estados Unidos, e com resultados aí de grandes big techs para serem divulgados logo mais no fechamento do mercado. Na ponta negativa, setor de siderurgia e mineração, que vem em bloco aí em queda desde o início, né, do pregão dessa quinta-feira, isso por causa, claro, também da queda do minério de ferro, ajuda a fazer preço aqui no setor, com o dólar também um pouco mais baixo, algumas companhias que estão bem atreladas ali às exportações acabam sentindo, que é o caso também, por exemplo, das papeleiras. Klabin cai agora 2,9%, por exemplo, Suzano está caindo 3,23%. Setor de petróleo, os papéis da Petrobras e outros papéis aqui do setor, Petro 4 caindo agora 3,62%. A gente tinha começado o dia com uma queda do petróleo. Deixa eu atualizar vocês sobre como que a gente vem agora com a commodity. Olha só, o Brent agora está 0,04 de queda. Essa queda já foi um pouco maior agora pela manhã, 0,04, 82 dólares e 80 cents. O WTI tem uma leve alta de 0,09, barril a 76 dólares e 47 cents. Mas a gente viu já um resultado ali impactando, né, no setor aqui de petróleo. E aí tá aí, Petro 4, 3,66% de queda. Os bancões era que vinham realmente conseguindo ajudar um pouco mais aqui o Ibovespa. Eu vou trazer aqui no volume, nosso monitor de mercado. Ó, na ponta negativa, Vale Petrobras. Quem está acompanhando a nossa programação aqui desde mais cedo, né, viu que eu mostrei o que está realmente puxando um pouco mais esse Ibovespa. Na ponta positiva, alguns bancões, Itube 4, BBDC, né, em alta. Varejo, com Magazine Luiza e Via, performando aqui nessas altas, né, o que está dando essa equilibrada aí no Ibovespa por enquanto. Porém, né, a gente segue acompanhando até o finalzinho do dia para ver como vai encerrar esse pregão de quinta-feira. Dia após, né, dia após Fed, dia após grande, né, super quarta, isso a gente sempre sabe que faz muito preço. Para fazer esse fechamento do mercado aqui comigo, hoje eu tenho o David Martins, ele que é consultor de investimentos da Sara Invest. Eu quero já dar boa tarde para ele, boa tarde para você, David. Sempre toda quinta-feira aqui com a gente, é muito bom ter você aqui no estúdio para fazer esse fechamento de mercado comigo.
Olá, Débora, boa tarde a todos que nos acompanham. Como você bem disse, né, o dia de hoje refletindo bastante o dia movimentado de ontem, super quarta, então juros no Brasil, juros nos Estados Unidos. Também tivemos eleição aqui no nosso Congresso, tivemos eleição tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e a gente vê bastante volatilidade, né? Começou o dia em alta, depois caiu, então a gente vê vários papéis aí também com uma queda, papéis que têm peso relevante no índice, né, como Petrobras e Vale. Um dia de bastante movimentação, não só por aqui, né, mas no contexto global também, refletindo os juros nos Estados Unidos. Isso aí. Bom, e essa queda que a gente está acompanhando, esse recuo aí do câmbio, é o que tem beneficiado os papéis das companhias aéreas na sessão dessa quinta-feira. Essas empresas têm parte de suas dívidas dolarizadas, ficando assim com um caixa mais fortalecido nesses momentos. Os papéis da Gol chegaram, inclusive, a entrar em leilão por causa de oscilação máxima permitida. E aí, as companhias seguem aqui, performando nesse patamar positivo desde, né, esse período da tarde. Foi assim que elas viraram, né, foi nesse período da tarde que elas viraram para alta e seguem liderando as altas do Ibovespa. Eu vou trazer aqui novamente o nosso monitor de mercado na variação para poder a gente acompanhar aqui essa alta de Gol e de Azul. Olha lá, Gol e Azul. R$ 8,55 é o que a gente tem para o papel da Gol. Azul tem aqui, tá, R$ 12,76. Setor das aéreas que sofreu bastante com essa pandemia, né, David? A gente tem visto uma certa melhora nos resultados, mas ainda com prejuízos, nada ainda comparado aos níveis pré-pandemias, né, David? Sim, quando a gente fala de setor aéreo, um setor bem complexo, né, com tanto o peso do custo atrelado ao combustível, então quando a gente vê o petróleo em alta, acaba penalizando aí a questão do querosene, e esse custo acaba aumentando bastante. E quando a gente vai olhar principalmente o Brasil, a gente tem o peso do dólar, né? Essas empresas são endividadas aí em dólar, isso tem um peso também, que a gente viu uma valorização aí do dólar recentemente. Agora até deu uma arrefecida, né? Operando ali na casa dos R$5, e isso já traz um bom volume e um tom otimista para o setor. Então no dia de hoje, quando a gente vê Gol, Azul, tanto a questão do câmbio, que é extremamente relevante nas dívidas das companhias, dando mais fôlego ali para o caixa, como também, hoje o petróleo ali operando próximo da estabilidade, a gente vê, como você trouxe no início, então isso também traz um certo conforto com relação à questão do preço dos combustíveis. Exatamente isso. Bom, a gente vai continuar acompanhando por aqui, mas agora falando sobre as maiores quedas da Bolsa nessa quinta-feira. A Americanas está entre os destaques de baixa da B3, né, e voltou a ser negociada abaixo dos R$2, como eu mostrei aqui há pouco para vocês, uma queda de mais de 18%. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. As ações de Americanas, que têm registrado fortes oscilações desde que foi divulgado os problemas contábeis da companhia, está entre as maiores quedas da B3. A administração judicial da varejista identificou 47,9 bilhões de reais em dívidas, superando em 6,6 bilhões o valor de cerca de 41 bi apresentado pela companhia em seu pedido de recuperação judicial. E o Itaú BBA reforçou a recomendação neutra para Eneva, com preço-alvo a R$ 16,80. Para o banco, a principal notícia positiva do relatório de reservas da empresa foi a revisão para cima das reservas provadas e prováveis na bacia de Parnaíba, superando as expectativas e reforçando a capacidade da companhia de gerar crescimento substancial e consistente. O Citi reiterou a recomendação neutra para a Santander, com preço-alvo a R$ 29. Na avaliação do Citi, o balanço do quarto trimestre do Santander reflete ajuste que deve levar a um retorno mais baixo do que o visto no ano passado. Já o BTG manteve a recomendação de compra para a Raízen, com preço-alvo a R$ 8. Para o banco, os preços mais favoráveis à venda do etanol anti-gasolina e a elevação do patamar de preços do açúcar devem reduzir custos adicionais unitários e impulsionar as margens da empresa na temporada 2023-2024. E a Eletrobras deve anunciar na semana que vem uma reestruturação que deve simplificar a gestão das subsidiárias da empresa. De acordo com o valor, até o dia 10 de fevereiro,
O presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior, deve anunciar os nomes dos executivos de cada uma das 13 vice-presidências. Está prevista também a unificação das diretorias das subsidiárias como parte do processo de reestruturação que foi iniciado em 2022 após a contratação de uma consultoria. Mudando de assunto, a Oncoclínicas comunicou a conclusão da aquisição de cotas representativas de 100% do capital social da Unidade de Oncologia Clínica e Pediátrica Limitada, que foi efetuada através de sua subsidiária Centro Paulista de Oncologia S.A. Em comunicado, a empresa informa que o OCP é uma clínica de tratamento oncológico ambulatorial, que está em operação aí desde 1987. Então, chega aí nessa conclusão de mais essa operação no mercado, setor de saúde, mantendo ali uma certa movimentação de M&As que a gente já vem acompanhando aí há um certo tempo. Bom, e a Sequoia Logística e Transportes S.A. informou que recebeu no dia 1º de fevereiro uma correspondência do Morgan Stanley em nome de alguns dos seus clientes e na qualidade também de administrador de investimentos, a respeito, por exemplo, do aumento de suas participações que passaram a ser de forma agregada de mais de 15 milhões de ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 10,8% do total de ações ordinárias de emissão da companhia. E os licenciamentos de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos em janeiro apresentaram uma alta de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, somando 142,8 mil unidades, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Porém, o número representa um recuo de 34,1% em relação a dezembro de 2022. Segundo a federação, todos os segmentos mostraram expressivas quedas na comparação com dezembro, mas que havia sido impactado ano passado por férias coletivas de montadoras e pela Copa do Mundo. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, afirmou nesta quinta-feira que pretende divulgar resultados definitivos do Censo Demográfico 2022 no próximo mês no Brasil. Para finalizar o levantamento, que foi marcado por atraso, inclusive, o Instituto tenta reduzir as recusas de parte da população de receber os recenseadores. O órgão já destacou em outras ocasiões que há risco de multa para quem negar o fornecimento dos dados estatísticos protegidos por sigilo. Iniciada em agosto, a coleta das informações do censo estava prevista para ser concluída em 3 meses, até outubro do ano passado. Ao longo da pesquisa, o IBGE relatou dificuldades para contratar e manter em campo os recenseadores. Parte desses trabalhadores contratados de maneira temporária reclamou de atrasos em pagamentos e de valores em nível abaixo do esperado. Houve desistências de ameaça de greve ao longo da coleta. Nessa quinta-feira, o IBGE disse que a cobertura dos setores censitários, espaços de divisão de território, foi praticamente concluída em janeiro. Em fevereiro e março, o Instituto planeja seguir com o processo de revisão, controle de qualidade e apuração do censo. Nessa etapa, estão previstas, por exemplo, tentativas de reversão de recusas e revisitas a domicílios com moradores ausentes. Bom, vamos esperar então se sai realmente esse censo, ficar nessa expectativa. Deixa eu passar para vocês também como que a gente está com a bolsa lá nos Estados Unidos. Estados Unidos que tinha engatado uma forte alta ali já no finalzinho da manhã, ainda tem algumas, a Nasdaq, por exemplo, subindo, disparando aqui 3,14%, ainda há pouco vinham renovando máximas, S&P 500 também 1,33% de alta, Dow Jones é a única que está indo na contramão, uma queda de 0,39%. E temos resultados importantes, David, para poder serem divulgados. Daqui a pouco a gente vai até repercutir um pouco disso com os nossos convidados por aqui. E a gente sempre, quando tem temporada de balanço acontecendo lá fora, isso acaba influenciando de alguma forma os setores aqui no Brasil, David? Sim, acaba refletindo. A gente fala o mercado americano, o maior mercado do mundo, mercado bem maduro, e acaba refletindo aí, trazendo ou um tom otimista, ou pessimista para os demais países. É claro que nós temos aqui no micro também toda a questão política, a questão fiscal, que ainda traz um peso considerável para a nossa bolsa, Até hoje, quando a gente vê esse descolamento refletindo os nossos problemas internos, lá fora com uma alta já expressiva,
a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, refletindo aí esses juros menor que teve em alta dos Estados Unidos ontem, de 0,25, e o mercado já precificando que não há uma necessidade de subir tanto juros lá fora, né? A gente falava ali de 5% a 6%, e o mercado já está precificando que já pode estar chegando ali num platô, porque a inflação também já deve estar chegando nesse platô e isso contribui aí para ativos de risco, principalmente empresas de tecnologia que foram muito penalizadas, né, com a alta dos juros, porque são empresas que dependem muito de capital, né, então elas tomam muito recurso ali emprestado e isso acaba elevando o custo das operações. Quando a gente já tem esse cenário já de uma certa previsibilidade em termos de juros, onde ele deve se manter até esse patamar mais elevado por um certo tempo, mas já começa a vir o fim do túnel, né, uma perspectiva de queda, pensando nos Estados Unidos, aí a gente já tem o investidor de risco voltando a comprar bolsa, né? Aqui no Brasil, já por outro lado, ontem nós mantivemos ali os 3,75 na nossa taxa básica de juros Selic, porém, o tom ali do Copom, né, é de muita preocupação com relação ao fiscal, e a perspectiva que nós tínhamos de mercado de uma queda de juros já no final deste ano de 2023, o mercado já começa a precificar que talvez não ocorra, talvez fique para 2024. E alguns especialistas já trazem já até uma possibilidade de alta de juros neste ano. Então isso já traz uma volatilidade adicional aí para a nossa bolsa. É acompanhar, vamos ver como é que se comportem os ativos no decorrer do ano. Verdade, pura verdade. Bom, antes de ir para um rápido intervalo, deixa eu só passar um recadinho para quem está assistindo a gente aqui, né, David? Certifique-se de que vocês já deixaram o like aqui na nossa programação e também de que vocês já estão inscritos aqui no nosso canal, né? A gente tem aqui sempre a informação, a gente tem acompanhado pelo nosso Analytics, já diminuiu o número de pessoas que sempre nos assiste aqui ao vivo, né, de estar relacionadamente aí também inscrito no nosso canal, mas ainda é maioria, né, o número de pessoas que nos assistem diariamente e que não estão inscritos no nosso canal. Então, se você está aí nos assistindo agora, dá uma conferida se você já se inscreveu no nosso canal, ajude a gente a bater a nossa meta. A BMC News quer se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos. Já somos em número de visualizações, mas também queremos nos tornar em número de inscritos e para isso, claro, né, a gente conta aqui com a sua ajuda. Essa é a melhor forma de você poder, né, retribuir de alguma forma ou reconhecer de alguma forma o nosso trabalho. Então, eu vou para um rápido intervalinho comercial que é só para você dar uma conferida. Você já está inscrito aqui no nosso canal e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta e agora a gente vai conversar com Pedro Novaes, ele que é analista de ações da Comatur Gestora de Recursos. Vamos falar um pouco sobre essa temporada de resultados lá fora. Se vocês tiverem com alguma dúvida, então, por gentileza, já tragam aqui pra gente. A gente já vai conversando aqui com o Pedro. Pedro, seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação.
Muito obrigado, Débora. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar trazendo esse resultado aí, essas ações da Meta que dispararam, aliás, né? 20%, atingiu a maior alta diária, né? Aqui não se via já há quase uma década, depois que a dona do Facebook superou as expectativas de receita e do balanço. Zuckerberg disse que vai usar a inteligência artificial para aprimorar a recomendação de conteúdo e disse que quer aumentar a receita com o serviço de mensagem. O cenário para a Meta não vinha muito bom, né, nos últimos tempos. A gente já pode falar de uma recuperação para a companhia e principalmente com essa estratégia que o Zuckerberg quer passar a aplicar com mais afinco a partir de agora, né? Como que está o teu cenário após esse resultado do quarto tri de Meta? Sim, bom, Débora, acho que o que a gente pode falar de Meta, o que aconteceu um pouco, até essa recuperação das ações do Facebook. Meta e Facebook eu vou usar aqui basicamente como a mesma coisa, né? É difícil dissociar o nome Facebook, mas as ações ali da empresa, ela já se recuperou bastante esse ano todo. Ontem foi só, dá para falar que foi a cereja do bolo ali para o Zuckerberg, com certeza ele ficou muito feliz. Eu até fiz o cálculo ontem, o patrimônio dele, só com o que estava subindo as ações, 17%, depois do mercado ter fechado, aquilo ali representa mais ou menos 9 bilhões de dólares no patrimônio dele. Mas isso, como eu falei, é só a cereja do bolo, por quê? Porque as ações já vinham subindo, né, no último mês. Claro que saiu o resultado do Snapchat um dia antes, né, na terça-feira, o mercado ficou um pouco receoso, mas o resultado do Facebook, ali da Meta, realmente surpreendeu, principalmente no business principal, que é ali o das redes sociais, né? Então, como todo mundo sabe, o nome até da empresa mudou de Facebook para Meta, porque eles estão investindo quantias bilionárias para criar esse metaverso, mas por onde a empresa ganha dinheiro ainda é através das redes sociais ali que eles têm, Facebook, Instagram, né, principalmente, e os resultados dessas divisões ali surpreenderam o mercado. Um dado que é muito importante, que todo mundo ali que analisa as empresas olha, que toda vez que sai resultado olha, são o que no inglês, né, é a sigla DAU. Basicamente são os usuários diários ali, na média, né, quantos usuários por dia as redes sociais tiveram. Então o mercado acompanha muito esse dado, porque quanto maior esse número, mais usuários diários estavam entrando na plataforma, né, todos os dias. Então, esse é um dado que também surpreendeu. Ele veio, tem até o número aqui, que veio ali na casa de 3 bilhões de usuários em todas as redes do Facebook, do grupo Facebook, né, do Meta. Então inclui ali, claro, Facebook, Instagram. Então foram mais de 3 bilhões, então é muita gente. Esse número subiu ali mais ou menos 5% comparado um ano atrás. Então esse tipo de coisa tranquilizou muito o mercado, sem contar também essa posição que o próprio Zuckerberg falou, que eles vão ser um pouco mais conscientes com os gastos, eles vão buscar mais eficiência para o ano que vem. Isso era uma coisa que o mercado queria ouvir muito, né? Por que eu tô falando isso? Porque sabe quando eu falei que o Facebook, ele basicamente tinha essas duas coisas, a parte que é onde ele ganha dinheiro, que são as redes sociais, e a parte ali que é o metaverso, que é onde o Facebook está gastando caminhões, né, navios de dinheiro. E o Zuckerberg passando esse recado de que eles vão ser mais responsáveis, que eles vão buscar mais eficiência, inclusive divulgando ali já o quanto eles esperam gastar ano que vem, né? Eles abaixaram o quanto eles esperam gastar. Então, no último trimestre, eles falaram ali que eles iam gastar, eu não lembro o número na vírgula aqui, mas era mais de 90 bilhões de dólares nesse ano agora, de 2023. E ontem, nos resultados, eles comentaram que o que eles esperam gastar para esse ano agora, 2023, é um pouco menos do que tinha sido divulgado. Então mostra que eles estão sendo um pouco mais responsáveis, eles sabem o que o Zuckerberg falou. Vou fazer uma tradução livre aqui. Ele disse que basicamente ele sabe que eles estavam acostumados com uma empresa que crescia muito todos os anos, né? Como era uma empresa de crescimento, de tecnologia, ela crescia muito, e agora eles têm que entender que é uma empresa que já está mais madura e que ela não está crescendo tanto, então eles precisam ser mais responsáveis com os gastos, né? Uma empresa que cresce 20% ao ano, poxa, faz sentido você investir ali caminhões de dinheiro todos os anos para suportar esse crescimento. Quando chega numa estagnação, que é o que a gente está vendo ali no Facebook, eles vão ser mais responsáveis, foi o próprio Zuckerberg que falou. Então isso, na minha visão,
tranquilizou mais o mercado, até mais do que os próprios resultados, né? Então, o próprio Zuckerberg falando que ele sabe, ele vai buscar mais eficiência, sabe que, né, já gastaram muito, isso acalmou bastante, pelo menos na minha visão, foi um pouco dessa toada ali que o mercado escutou quando o Zuckerberg saíram todos os resultados ali da Meta ontem. Perfeito. Bom, eu vou trazer aqui o David Martins, ele está aqui comigo fazendo esse fechamento do mercado, ele também tem perguntas aqui para ti. David. Pedro, prazer estar falando contigo. Aproveitando e complementando aí esse ponto todo que você trouxe sobre o resultado de Meta, e principalmente a fala do Zuckerberg, duas perguntas, tá? A primeira, quando a gente fala sobre a receita da Meta, você consegue precisar qual que é o peso das redes sociais de forma individualizada? Um exemplo, qual que é o peso de Facebook dentro do resultado? Qual que é o peso de um Instagram dentro do resultado? Por que eu menciono isso? Com relação a outros players, por exemplo, um TikTok, será se isso pode afetar no médio prazo, até mesmo no curto prazo, o resultado aí da companhia? E aí, já aproveitando, quando você traz a fala dele, fala com relação à eficiência, né, uma maior responsabilidade nos investimentos, pensando principalmente em metaverso, pensando em novas tecnologias, você acredita que essas demissões que vêm acontecendo no setor de tecnologia fazem parte desse planejamento aí de ter uma maior eficiência? Boa. David, então vamos lá. Eu vou responder, eu acho que a segunda é até mais fácil, mais rápida ali de responder. Acho que sim, essa eficiência passa muito por isso, né? Essa parte de demissões, eles comentaram que ajustando o time, estão ajustando ali partes de infraestrutura, né? De data center, onde fica todos os dados, né, do Facebook, da companhia, da empresa Facebook, tem que estar armazenado em um lugar. Eles estavam consolidando isso, enxugando um pouco essa estrutura física mesmo que eles têm, não só puramente de funcionário, mas toda a infraestrutura deles. Então, com certeza passa, sim, nessa perspectiva deles gastarem menos esse ano, enxugar tudo ali. Foi, inclusive, realmente um dos motivos. Isso tem um custo, né? Quando você vai transferir coisas de lugar, você vai demitir pessoas, reajustar a equipe, isso tem um custo. Foi, inclusive, um dos motivos em que eles tiveram ali um lucro no fim até abaixo do esperado, mas o mercado não, obviamente, entendendo o motivo desse lucro ter vindo abaixo, ficou mais tranquilo, né, que o lucro veio abaixo porque o resultado necessariamente foi ruim, foi mais por essa questão de ajuste que já está acontecendo. Então, sim, resposta com certeza ali para a sua pergunta. Agora, e aí voltando para a primeira pergunta, né, que você perguntou ali do impacto, né, de TikTok, esse tipo de coisa, e se dá para a gente saber exatamente quanto da receita vem ali de cada segmento. Assim, eu não tenho esse número exato aqui para te falar, mas a parte de redes sociais, a parte de ads, né, que são os anúncios que são feitos ali, você paga para botar um anúncio no Instagram, no Facebook, é por onde a empresa, né, o Facebook, ganha dinheiro hoje, né? A parte ali de realidade virtual, né, de metaverso, eles até têm uma receita, mas ela gera prejuízo, né? O prejuízo que ela gerou, para você ter uma ideia, o prejuízo que ela gerou nesse último trimestre foi de mais de 4 bilhões de dólares, né? Eu lembro, foi um pouco mais de 4 bi, eu não lembro também o número exato, mas é muito alto. Então, toda essa parte de metaverso, ela é financiada ainda pela parte de redes sociais ali, né, de anúncios. E quando a gente fala, eu acho que para falar um pouco de até essa ameaça do TikTok, etc., eu não tenho realmente os números exatos, mas o que eu sei ali do que aconteceu, o que eu acho que é legal comentar, né? Primeira coisa, tem algumas empresas fazem alguns levantamentos ali, né, de dados, etc. Não é algo que é divulgado com 100% de certeza ali pelo Facebook nem nada, mas ao que aparenta, o tempo gasto ali no Instagram e no Facebook, que é uma rede social muito mais velha, ele tem subido, né? Então, isso é uma ótima notícia ali para o Facebook, que as pessoas estão gastando mais tempo, né, no Instagram e no Facebook, a despeito do TikTok, de todo o YouTube, etc. Eles estão ganhando tempo ali na tela das pessoas. E um outro ponto é que, sim, tem a ameaça, né, de TikTok, YouTube com os vídeos curtos também, mas o próprio Instagram tem ali a plataforma de Reels dele, só que o que é legal comentar é que eles até falaram que eles não... Essa plataforma de Reels, né, que são aqueles vídeos curtos no Instagram, eles geram mais ou menos 500 milhões de prejuízo por
trimestre. Então, por eles ainda não terem ali um sistema de ads, né, de propagandas muito certo nessa parte de Reels, que é a parte que fica muito igual ao TikTok, né, aquela parte que são vídeos curtos igualzinho do TikTok, eles ainda geram prejuízo, né, porque eles não conseguem monetizar da mesma maneira que eles monetizam o feed ou os stories ali. Então, sim, exige essa ameaça, mas meio que o Instagram, por exemplo, o Facebook, eles não ganham dinheiro com esses vídeos curtos de TikTok, esses vídeos curtos tipo TikTok. E além disso, eles também estão aumentando o tempo de tela que as pessoas gastam. Então eu acho que assim, é uma ameaça, mas acho que o Facebook eu digo empresa, a Meta, tá conseguindo contornar isso bem, na minha opinião, pelo menos o que mostraram ali os resultados, né? Eu acho que dá para falar assim, que eles estão conseguindo driblar muito bem todo esse problemão que está sendo o TikTok e essa nova tendência, né, de vídeos super curtos. Bacana. Aproveitando mais uma pergunta aqui com relação à Meta, quando a gente vê esse investimento sendo um investimento robusto, né, com relação ao metaverso, e aí muitos até fazem uma brincadeira, assim, o metaverso hoje em dia, né, pelo menos as demonstrações que nós vemos, parece muito The Sims, será se isso vai pegar? Como é que será a evolução disso? Por que desse ponto, né, com relação ao metaverso? Nós vimos aí, essas últimas semanas, uma busca maior por empresas de inteligência artificial, né? Então, sites que você vai lá, faz uma pergunta, ele já vem com uma resposta. A gente viu uma crescente, até o BuzzFeed, né? Se eu não me engano, já mencionou que vai diminuir, a equipe vai utilizar a inteligência artificial, e isso já fez uma valorização considerável ali das suas ações. Então, com relação à inteligência artificial, dentro desses moldes, o Meta tem algum projeto, algo do tipo, ou ele vai incrementar o metaverso junto com a inteligência artificial? Como é que estão aí o planejamento, né? Como é que está o planejamento da empresa para os próximos anos com relação a esse investimento? Olha, da parte, David, falando da parte realmente de inteligência artificial, detalhes disso, eles não têm, digamos, pelo menos eles não dão ênfase a uma vertical dedicada a isso, né? Claro que o próprio Zuckerberg ontem, né, acho que a Débora, quando fez a primeira pergunta, ela até comentou, ele falou um pouco disso, falou que, claro, isso tem que ser incorporado ali no metaverso, etc. Mas eles não têm um destaque como tem lá a OpenAI, que foi comprada ali parcialmente pela Microsoft, né, que é a dona do chat GPT, que é aquele que viralizou, que, poxa, você pergunta qualquer coisa para ele vai te responder como se fosse quase um ser humano. Então, assim, a Meta não tem uma iniciativa exatamente como essa e, assim, eu acho muito improvável que ela tenha algo tão avançado como o chat GPT ali ou alguma das iniciativas da OpenAI, né? Se eles tiverem, eu não sei por que eles estão guardando, mas com certeza alguma coisa eles têm, apesar de não dar ênfase, porque acho que não é o foco do metaverso. E com relação ao metaverso, eu acho que é legal a gente também pensar que não é só ali aquela conversa eventualmente de bonequinhos, né, que você está imerso numa realidade virtual, 100% virtual. Eu acho que o metaverso também tem um potencial de uma realidade aumentada, que é quando você coloca elementos digitais na sua realidade, digamos, normal. Então seria como se ao invés, por exemplo, um exemplo simples disso que todo mundo vai entender, que eu acho que a Meta pode ter um potencial, né, que é pouco falado, acho que às vezes as pessoas muito focando naqueles bonequinhos que realmente é muito feio, parece que nunca ninguém vai usar. Essa parte de realidade aumentada, eu acho promissora, e o exemplo que eu queria dar é, por exemplo, você tem a tela do seu computador, ela é uma tela, né? O que você poderia substituir seria usar um óculos, né, esses óculos de realidade virtual, e usar eles como se fosse de realidade aumentada, ou seja, projetar telas na sua frente em que você pudesse, por exemplo, trabalhar usando essas telas que são telas geradas pelo seu óculos e não necessariamente ter uma tela física na sua frente. E em volta de você o óculos ele vai ser transparente e você vê toda a sua realidade normal. Você vai ver os objetos na sua frente, se tiver alguém você vai ver, vai poder conversar, mas vão ter esses elementos digitais inseridos na sua frente. Então acho que isso é um outro lado que eu vejo potencial ali na Meta, não é nenhuma posição relevante nossa no fundo, tal, a gente não tem uma convicção, né, na empresa, mas eu acho que tem esse lado que pode sim ser um potencial no futuro que eu não vejo muita gente falando também.
Perfeito. Pedro, mudando um pouquinho de assunto agora para a Tesla, né? O resultado do quarto trimestre também devolveu aí um bom humor no mercado quando foi divulgado. A companhia voltou a bater recordes aí de receita. Mas existem aquelas famosas apostas do Elon Musk em relação ao Bitcoin. Isso fez a companhia, aliás, perder 140 milhões de dólares no ano de 2022. Eu acho que isso precisa ser considerado. Eu queria entender a tua análise em relação a esses investimentos aí do Musk, do quanto que isso impactou e pode continuar impactando na companhia, de acordo com os resultados que a gente acompanha agora do quarto tri. Olha, Débora, eu acho que tem até um site que você consegue monitorar todas as posições, não é só a Tesla que tem posições em criptoativos, né? É bem interessante. E, assim, o Musk realmente reduziu bastante a exposição que ele tinha, as criptomoedas, etc. Assim, perto do tamanho da empresa, não é tão relevante ali, então o mercado nem fala muito disso. Então, acho que, assim, do lado realmente da Tesla, eu não enxergo como um problema esse tipo de investimento. O Musk viu ali que, em geral, o mercado não gosta muito que ele fique se distraindo, né, entre aspas. Então, com todo o problema que ele teve para comprar o Twitter, esse tipo de coisa, né, o mercado reagiu muito mal, sabendo que o Musk está um pouco voltando os focos para outras coisas. Então, acho que eu pessoalmente acho que eles não vão se aventurar mais muito nessa ideia ali de criptoativos. Talvez tenha uma posição pequena, mas eu acho que não vai ser nada relevante comparado ao preço da empresa, né, ao quanto ela vale hoje. Então, acho que isso é um fator que para o investidor pode ficar bastante tranquilo, eu diria. Perfeito. Bom, eu quero muito agradecer, Pedro, a tua participação aqui conosco. Muito obrigada mesmo, obrigada pelo teu tempo. Obrigada e até uma próxima. A gente se vê em outras oportunidades por aqui nesse fechamento de mercado. Tá ótimo, Débora, David, bom, muito obrigado aí por me chamarem. Bom, convido a todo mundo que está vendo, pode me encontrar ali no Twitter, procurar por PS Novais ou procurar ali por Comato, gestora de recursos, para achar a gente também. Viu? Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Abraço, Pedro, tchau, tchau. É isso aí, então a gente vai para um rápido intervalinho comercial, na volta a gente tem mais bate-papo aqui sobre mercado, a gente tem atualização aqui para vocês, últimas notícias, não sai daí, a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta e vamos aqui para mais um giro de mercado. A gente tem, olha só, BRF agora despontando ali nas quedas desse momento aqui do índice Bovespa, 6,77% de queda. Papel a R$ 7,69, ainda que na ponta positiva permanece os papéis do setor aéreo, liderando essas altas aqui do índice Bovespa, depois que a gente começou a acompanhar também uma queda, inclusive, do dólar da moeda americana, que ainda segue em queda, mas reduziu bastante as perdas, agora cai 0,34%.
moeda americana cravada nos R$ 5,06. No Ibovespa Futuro, no índice Ibovespa, a gente foi ampliando um pouco mais as perdas agora nesse finalzinho de dia, tá, gente? 1,57%, a gente tem uma queda agora de 110.200 estamos numa queda de 1,59% aos 110.287 pontos por enquanto, tá? Isso aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente tem um cenário ainda de alta das bolsas, Nasdaq desacelerou um pouco, mas ainda sobe 2,47%, porém a gente então está seguindo descolado desse otimismo lá da Bolsa Americana, que permanece aí atuando, né, nos patamares positivos e até renovou altas agora nesse período da tarde, né, mesmo na expectativa também pela temporada de resultados. Tem grandes resultados para serem divulgados, aliás, logo mais em seguida. Mas para dar continuidade aqui no nosso papo, vamos lá conversar com ele, Marco Souza, Head de Renda Variável da Upside Investimentos, já está aqui para conversar com a gente. Marco, seja bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora, um prazer. Boa tarde a todos que nos escutam aí de casa. Obrigado pelo convite em nome da Upside Investimentos. Perfeito, Briga. Eu que agradeço aqui pelo seu tempo, sua colaboração conosco. Marco, vamos lá. Americanas. A última novidade, porque cada dia é uma novidade, né? A última novidade é de que o escritório de advocacia ajustou aquele valor da dívida, agora passando ali da casa dos 47 bi, né, do que era inicialmente na entrada da recuperação judicial. Hoje, inclusive, Americanas é uma das maiores quedas do índice Bovespa, até mostrei aqui para o pessoal, 19,62, o papel voltando a ficar abaixo aí, né, dos R$2, isso, menor queda, uma das maiores quedas aqui da Bolsa no Brasil. Esse novo fato muda em alguma coisa o cenário de Americanas, ou seja, o que já era caótico se tornou mais? O que significa exatamente ter agora uma dívida maior do que tinha sido divulgado, né, de acordo com que o escritório está ali entrando realmente, tomando o pé da situação? Você acredita que de repente a gente pode ter novas surpresas? Ou seja, é um campo minado essa situação aí de Americanas, né? Pelo menos é a sensação. Infelizmente, Débora. Isso. Infelizmente, Débora, eu acho que você está coberta de razão, é um campo minado. A gente acha que ainda tem muita coisa para acontecer. É um fato muito novo, né? O mercado acho que não esperava por esse momento que a empresa tem passado, pegou aí o mercado meio de surpresa. A gente acredita que, mesmo com todos esses pontos que estão acontecendo, a empresa ainda deva aí sofrer um movimento bastante negativo. A gente enxerga aí alguns dias sobe aí 10, 20, 15%, outros dias como hoje cai e devolve esses 20% de queda, de alta, perdão. Então, assim, o papel realmente agora passa a ser um papel extremamente de volatilidade altíssima, né, Débora? Então, qualquer novidade que aconteça, vamos sofrer alterações fortes aí para ambos os lados. A gente acredita que ainda deva sair algumas notícias bastante poderosas e quentes em cima da empresa. Então, acho que realmente um papel de bastante atenção para os investidores locais e para os internacionais, que infelizmente deixou de compor todos os índices dentro da B3, então isso aí desfavorece um pouco mais a empresa, a cotação de bolsa, na verdade, né, que alguns índices, alguns fundos locais e até mesmo externos acabam não podendo mais investir dentro da empresa. Uhum. Vou trazer o David aqui para participar dessa conversa com a gente. O David, ele também tem perguntas aqui para você. David. Olá, Marcos, boa tarde. Prazer estar falando contigo. Esse caso de Americanas, né? Tá me ouvindo? Agora sim, então obrigado. Por nada. Uma boa tarde, prazer estar falando contigo. Com relação a Americanas, né? Essa novela mexicana. E aí, cada dia nós vemos uma nova notícia, cada dia parece que esse valor aumenta, né? Esse rombo. Agora já estão aí falando por volta de 47 bilhões. E também a gente teve recentemente a notícia com relação à Ambev, né? Que também faz parte aí do grupo dos sócios da 3G. Qual seria uma recomendação, pensando em investidor pessoa física nesse momento, com relação ao investidor que tenha esses papéis, né? Seria você tirar do portfólio, principalmente Americanas, como você bem trouxe, saiu ali de todos os índices, né, da B3, saindo dos índices da B3, eles saem automaticamente, né, automaticamente não, mas precisa ter a saída dos fundos, né, dos ETFs, então os ETFs que replicam esses índices, eles não podem mais ter esse papel, porque ele não compõe mais
índices aí do mercado, e isso traz um tom negativo, né? Porque é mais gente vendendo papel, mas a gente vê ainda pessoas que não entraram no papel falando, nossa, tá barato, vamos comprar porque tá barato. Então, assim, diante desse cenário, né, qual que seria o recado para quem tem posição, tanto em Americanas como Ambev no impacto menor, pelo menos nesse curto prazo, mas também a gente sem muitas informações ainda, e aí também o outro lado, quem está pensando que é uma grande oportunidade, né? Qual que seria a recomendação para esse momento? Uma boa tarde de novo, né, David? Obrigado aí mais uma vez. Então, David, se eu pudesse recomendar alguma coisa, né, seguindo as nossas casas de análise que a gente tem por trás do escritório, infelizmente, o case Americanas ainda vai ser um case bastante longo, tá? A gente tem conversado bastante com alguns clientes que tinham posição na empresa, sendo bem sincero, uma opinião bem direta minha mesmo, se eu tivesse o papel, eu não sairia agora, tá? Então, assim, eu acho que está num momento, assim, não sei se é o pior momento ou se ainda tem muita coisa para acontecer, tá? Mas se eu pudesse indicar alguma coisa para os clientes que estão comprados nesse papel, e realmente eu falaria para esperar, pelo menos até o andar aí desse primeiro momento, com esses novos assuntos que entraram em nível de advocacia, essa abertura dessas caixas de e-mail dos sócios, dos principais sócios da empresa. Então, acho que ainda tem bastante coisa para acontecer. E respondendo a sua pergunta sobre Ambev, a mesma coisa te digo, se a gente pudesse fazer uma indicação em cima da empresa, é um case totalmente diferente do case Americanas, né? É um nicho de mercado que já está bastante saturado, a Ambev já tem uma presença de mercado consumada, né? Vamos falar assim. Então, assim, não teria receio em estar posicionado nessa empresa. Obviamente que a gente tem visto claramente que os investidores estão com um pouco de pé atrás, né? Acho que a palavra é bem essa, estão todos ressabiados aí um pouco com a posição tomadas do grupo, mas o case Ambev ainda para mim é um case bastante claro dentro da Bolsa, é uma das principais empresas negociadas dentro do índice, mas se a gente pudesse fazer uma recomendação, sim, preferiria estar de fora no momento, até passar aí primeiro essa tempestade que a gente acredita que ainda vai ter muito movimento bastante forte em relação a Americanas. Perfeito. Bacana. E falando do setor, Marco, vocês veem esse caso Americanas sendo prejudicial e tendo o risco de contaminar outras empresas do setor, porque os investidores, enfim, vão ficar preocupados aí, porque era uma empresa que tinha uma auditoria interna, uma auditoria externa para uma das maiores empresas de auditoria do mundo, o homem mais rico do Brasil, né, o investidor mais rico do Brasil, com Paulo Lema à frente, então anos de operação, e aí em alguns dias de Sérgio Rial como CEO da companhia foi descoberto essa inconsistência, né, até o momento como inconsistência. Como você identifica esse caso refletindo no setor de varejo? Ou você já verifica que pode ser uma oportunidade para as outras varejistas, porque empresas, fundos, vamos colocar assim, assets, que têm posição, ou até mesmo investidores que vão fazer investimento no varejo, é uma empresa a menos, então eu vou lá e vou alocar nas outras empresas que sobraram no setor? Então, David, eu acho que além de impactar o próprio setor, né, obviamente que direcionado para o varejo é sempre pior, por ser uma varejista, mas eu falo que acaba contaminando a Bolsa como um todo. Tá? A gente viu uma fuga nos últimos dias referente à falta de liquidez da Bolsa, né? Obviamente que a gente está no início do ano, isso é muito comum, a liquidez da Bolsa diminuir aí para menos da metade do que estava sendo negociado em meados de novembro e dezembro, e até mesmo ao longo do próprio ano de 2022 e passados também. A gente viu que esse volume, obviamente, o mês de janeiro, ele tende a ser um pouco menor, mas a gente fala que o case Americanas atrapalhou bastante. Tá? Claro que o setor mais afetado, como falado, é o setor de varejo, mas acaba que essa fuga aconteceu para a Bolsa inteira, tá, David? A gente viu que o mercado está muito preocupado com o que aconteceu, né, que acho que foi um rombo, né, muito alto. Uma coisa é uma empresa falar que teve um erro de alguns milhões, obviamente com o tamanho de uma empresa dessa. E uma coisa é uma empresa falar de bilhões.
né? Então, o mercado está muito preocupado com esse assunto. Então, respondendo a sua pergunta, sim, acredito que isso possa impactar o restante do setor de varejo. Tá? Eu ainda acredito que existem boas empresas dentro do setor, mas é um setor que ainda deve permanecer um pouco mais massacrado, devido aí também, aí já entra um pouquinho com a alta da inflação, a elevada taxa de juros. Então, a gente ainda acredita que é um setor que ainda, infelizmente, deve demorar ainda para performar positivamente. Agora, olhando um pouco, até falei, né, já vinham falando aqui na nossa programação sobre essa edição, sobre essa questão do resultado, temporada de resultados das Big Techs que estão aí, né, já nos holofotes, não só por causa da temporada de resultados, mas bem antes disso, por causa dessa onda de demissão que vem acontecendo, né, Marcos Souza? A gente viu gigantes, Meta, Twitter, Amazon, assim, uma onda mesmo de demissão em massa no mundo inteiro, né? Isso não é a questão econômica, eu sei que não é só do Brasil, mas eu queria entender o que recado que fica por trás disso, né? Ou seja, para onde que a gente tem que olhar e qual que é o maior receio desse enxugamento que a gente está vendo, assim? Isso incentiva ou isso é um sinal de alerta que a gente tem que ficar aí numa aversão, num temor? Qual que tem sido a interpretação? Então, Débora, até é um pouco estranho a gente falar, né, porque acaba deixando gente desempregadas, né, mas esse enxugamento que as Big Techs têm feito, o mercado tem gostado bastante. A gente até viu aí hoje, eu vi você conversando com o Pedro há pouco sobre Meta. Meta hoje é uma das ações que mais sobem hoje, aí estou falando via BDR dentro do índice Bovespa. O mercado tem gostado bastante desse encurtamento de custo. Tá? A gente sabe que é um fato negativo, obviamente tem deixado desempregados, né? Mas assim, os índices de desemprego dos Estados Unidos vêm caindo, tá? Então a gente acredita que esse movimento das BIGs acaba sendo positivo para o setor, tá? Porque essas empresas geralmente elas têm projetos de longo prazo. Então, por exemplo, né, o projeto de uma meta dos metaversos é um projeto de muito longo prazo, e acaba que encurtando esse custo de pessoas agora, acaba favorecendo a longo prazo, né? Então, assim, a gente obviamente, como você disse, Débora, esse ponto de inflação incomoda o mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que o mercado tem insistido isso com bons olhos, tá? Então, acaba deixando ali um sinal de alerta, sim, mas eu acho que não é um sinal de alerta com o mercado como um todo. O setor das Big Techs, né, eles estavam aí, acho que é mais um setorial, tá? Eles estavam passando por uma certa dificuldade, então, assim, estão trazendo isso aí agora, a gente vê que todas as Big Techs têm feito essa demissão em massa, então, e o mercado tem gostado bastante disso, porque, afinal, o investidor que está, o acionista, vamos falar assim, né, o que ele mais quer é o lucro. Então, acho que enxugando esse custo de pessoal, né, acaba trazendo mais lucro para a empresa e, obviamente, se a empresa continuar a entregar resultados com menos pessoas, isso lá na frente vai trazer bastante número positivo. Ô Marco, aproveitando até com relação à questão de emprego, né, geração de vagas nos Estados Unidos, ontem saiu o relatório trazendo que existem 11 milhões de vagas abertas nos Estados Unidos. Então a gente vê que a economia ainda é muito aquecida por lá. Quando a gente vê as Big Techs, como a Débora já perguntou, com essas demissões, a gente ainda tem muita visão, pelo menos eu, tá? De muitos estudos, pelo menos, de muitos profissionais, falando que faltam profissionais de tecnologia, né? Então, o mercado falta profissionais de tecnologia, não só no Brasil, mas no contexto global. É um segmento que paga alto salário. Então, quando a gente vê essas demissões, elas estariam mais atreladas a vagas administrativas, vagas, enfim, que não tem essa necessidade de investimento pensando em tecnologia para as companhias? Ou em todos os setores ali eles estão fazendo essas demissões, pensando numa melhor produtividade, né? Como é que estão essas demissões em termos de esses números certos Desculpa, tá dando um delayzinho, desculpa, viu, David? Não, que isso, fica à vontade. De onde tem vindo,
o grande corte dessas Big Techs, a gente não tem, eu não tenho aqui para te falar, mas eu falo que o que as empresas estão tentando fazer, tá? Cada vez mais, né, estão tentando robotizar, né? Eu acho que isso é o comum. Então, tem muita coisa que estão conseguindo fazer via máquinas, né? Que é um mal necessário que a gente vive hoje no nosso século. Mas eu acho que hoje também eles estão tentando aperfeiçoar essas vagas, tá? O David, então, onde tinha 5 pessoas trabalhando e à medida do tempo ali, essas 5 pessoas não estavam produzindo o total de serviço que eles estavam executando, então eles estão trazendo essa vaga que era de 5 para 3, tá? Então, acredito que os altos escalões, eles ainda permanecem inalterados, então está vindo bem mais de baixo para cima, tá? Então a gente tem visto esses cortes um pouco mais de baixo para cima. Perfeito. Bom, só para poder a gente ir caminhando para a retinha final aqui do nosso papo, né? A gente falou sobre essa questão das Big Techs, também sobre essa crise de Americanas, como a gente mesmo falou, é só um começo. Eu queria que a gente pudesse falar também sobre proteção mesmo, porque a partir do momento que a gente vê um setor mais sensível aos juros, como por exemplo o setor de tecnologia, e a gente vê no bancos centrais aí sinalizando que deve continuar com juros mais altos. Aí, olhando para um outro lado, temos crise em algumas grandes companhias, como, por exemplo, Americanas. Aí entra o setor de varejo, que aí realmente muita gente carrega isso. Ou seja, que tipo de proteção, né? O que falar para esse investidor que está lidando nesse momento com situações como essas, juros altos, empresas que acabam sendo mais afetadas, crise em gigantes do mercado, que também acabam sendo afetadas pelos juros, né, Marco? O que fazer agora para buscar uma proteção nesse momento, nesse cenário do mercado, em que a gente também tem juros altos aqui no Brasil e devemos continuar? A gente teve o Copom ontem e nos Estados Unidos, apesar da sinalização da desinflação ali do Powell, ainda, né, com os juros sofrendo o ciclo lá de ajuste. Então, Débora, a gente costuma falar que para se proteger, nada melhor do que a diversificação. Tá? Então, nunca, em maneira alguma, apostar todas as fichas em um único segmento, em um único produto. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo em questão que você levou aí agora sobre os juros do Brasil, que está muito atrativo uma renda fixa hoje, né, para a gente se aplicar dentro do Brasil. Mas, vamos colocar 100% do nosso investimento em renda fixa? Eu acho que não. Tem empresas muito boas, empresas baratas dentro da Bolsa Brasileira, empresas muito boas e empresas baratas dentro da Bolsa Americana. Então, acho que nesse sentido de proteção hoje, eu até disse isso numa última apresentação que a gente fez, eu acho que a gente tem que diversificar. Tá? Então, jamais colocar tudo em um único lugar. Tá? Para mim, é o início aí do investidor que está começando a procurar as boas oportunidades que o mercado apresenta. Então, acho que diversificação, para mim, nesse primeiro momento agora, vai ser onde a gente vai conseguir proteção. Então, infelizmente, né, quando acontece casos, infelizmente, como o da Americana, a gente acaba não tendo saída, né? A ação já caiu da noite para o dia 80%. Então, mas é um ponto que a gente fala. Se a gente, Americanas, tem alguns investidores que gostam bastante do case Americanas, eu vou comprar somente de Americanas na minha carteira. Aí, infelizmente, ela já amanheceu caindo forte o patrimônio dele. Mas se a gente tivesse diversificado entre vários setores e principalmente dentro do próprio setor, entre várias empresas, a gente teria perdido ali somente uma fatia do capital. Então, acho que diversificação hoje, para quem está iniciando, é tudo na carteira do cliente. Perfeito. Marco, quero muito agradecer a tua participação, sempre importante aqui a gente ter especialistas, pessoas que entendem realmente para estar falando aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Forte abraço aí, até a próxima semana ou em outra oportunidade, né, que a gente tenha por aqui. Até mais. Muito obrigado, Débora. Obrigado, David. Um abraço a todos. Até mais. Até mais. Abraço, Marco. Até mais. Tchau, tchau. E é isso aí. Enquanto isso, gente, tô de olho. A gente estava falando de Americanas, 19,62% de queda aqui, tá? O Ibovespa caiu 1,8%, 110.061 pontos. Aí vem aquela questão, né? Será que rompe os 110 mil pontos? Bom, é BRF que está aí liderando as perdas ainda, continua aquele bloco de siderurgia e mineração nessas quedas, além, claro, do bloco de petróleo, acompanhando essa volatilidade também da commodity
que a gente já vem observando. O EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos, agora cai 1,92%. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente traz mais notícias aqui para vocês, muito mais mercado. Não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Vamos lá para mais um giro de notícias por aqui. Começar falando sobre a Anatel, gente, que estava monitorando a situação econômica da Oi desde a divulgação do balanço do terceiro trimestre em novembro, quando a operadora registrou um prejuízo de 3 bilhões de reais, segundo o jornal o Globo. Ontem, um mês e meio após sair de sua recuperação judicial, a empresa protocolou um pedido de proteção judicial contra os credores. A Tele tem uma dívida de 7 bilhões com a União. Um prazo aí de pagamento, um longo prazo, em 126 prestações. Desde novembro, a Anatel fez reuniões com o presidente da Oi e mostrou preocupação com a sustentabilidade financeira da empresa e uma consequente interrupção dos serviços aos clientes. Hoje, a empresa tem mais de 13 milhões de clientes entre telefonia fixa e banda larga. Inclusive, deixa eu trazer aqui, né, o setor de telefonia para a gente dar uma olhada. A Oi, que já caía bastante aqui, olha só. A gente tem, nesse momento, o IBR3 caindo 29,24%, o papel a R$ 1,67. Lembrando que esse valor, né, David, é inclusive após o agrupamento de ações que a gente teve recente, não faz muito tempo. Aí a companhia mal saiu de recuperação judicial, entra de novo. Já pensou se isso vira moda, o David? Situação bem complicada, Débora. Mal saiu, já entrou de novo em recuperação judicial, já pede proteção ali contra os credores. Está quase virando uma prática diária isso para as companhias, gente. Uma dança das cadeiras, né? Você levanta, senta, enfim. Difícil essa situação. Eu particularmente vejo esse tipo de empresa, né? Quando está em recuperação judicial, existe um risco elevado nas operações. Muitos investidores buscam esse tipo de investimento, objetivando ali um retorno mais expressivo, né? Devido ao risco da companhia. Mas eu sempre menciono que tem que ter um percentual muito baixo do portfólio. Esses papéis, a gente não sabe exatamente quando que vai ter mesmo uma mudança de fundamento, né? Se chegará a ter um fundamento para reforçar ali a recomendação de compra. Então a gente precisa tomar muito cuidado.
a queda de Oi, ela foi sendo cada vez maior, e engraçado que as pessoas aguardavam, né, a saída da recuperação judicial como se isso fosse destravar valor e o papel fosse subir muito forte. Ele até teve uma subida recentemente, mas aí já vai, enfim, quem sabe, devolver tudo aí com essa nova solicitação de recuperação judicial, né? Então, é um risco muito grande essas empresas. Eu acho que a gente precisa buscar um portfólio de empresas saudáveis, né? E ter um percentual menor em empresas que têm um risco mais elevado, porque aí, caso ocorra uma solicitação de recuperação judicial ou até mesmo qualquer notícia que impacte negativamente o ativo, o seu portfólio não vai sofrer tanto, tá? Mas hoje, acho que como você bem trouxe, há pouco tempo houve agrupamento, né? Então essa desvalorização ela continua. Até na época a gente mencionou que tinha um aspecto negativo nesse agrupamento de ações. Então você tinha uma quantidade, como o valor estava muito baixo, acabou tendo um agrupamento, né? Para que tivesse um valor de ação em termos de negociação maior. Mas isso abre mais espaço para queda, né? Falando ali de financeiro em termos do valor do ativo. Então, eu não recomendo esse tipo de papel no momento. A recomendação aí é que, claro, depende muito do perfil de cada investidor, mas eu prefiro buscar empresas mais previsíveis, né? Porque a gente já tem um país que não traz nenhuma previsibilidade. Então, buscar esse tipo de companhia no portfólio pode acabar prejudicando essa rentabilidade. Pois é. Bom, é isso. Agora, falando sobre Petrobras, uma decisão judicial contra a companhia, contra a Petrobras, mantém débitos de 5,7 bilhões de reais para a companhia. E tem do caso agora na reportagem. A Petrobras informou que a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais negou um recurso da empresa e decidiu que seriam devidos impostos de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido relativos aos lucros de sua controlada no exterior, referente aos exercícios de 2011 e 2012. Com essa decisão, os débitos fiscais, que hoje totalizam cerca de 5,7 bilhões de reais, tornam-se definitivos no âmbito administrativo. A companhia disse que vai adotar as medidas judiciais cabíveis para questionar a cobrança, bem como garantir o débito. E o Itaú emitiu 2 bilhões de reais em letras financeiras sociais no mercado local. A emissão dos Social Bonds servirá para adotar o empreendedorismo feminino no Brasil. Desse total, 1 bilhão foi captado junto à Corporação Financeira Internacional e o restante junto ao mercado. E já a Fleury concluiu a venda de 51% da Papais Associado para uma empresa controlada pela Odontoprev. Segundo a Fleury, todas as condições foram cumpridas, incluindo a aprovação pelo CAD. A transação havia sido anunciada em dezembro por 19,2 milhões de reais. E o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, disse hoje que a expectativa da base aliada é aprovar a reforma tributária até o fim do ano. Guimarães afirmou que o tema foi tratado hoje durante uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. O encontro serviu para que Lula conhecesse, na verdade, os vice-líderes dos partidos que vão compor a base do governo. Lembrando que a reforma tributária está sob comando do ministro Fernando Haddad. O deputado disse, inclusive, que conversou com os vice-líderes dos partidos e eles vão ajudar. Mudando de assunto, a Câmara dos Deputados indicou, por 239 votos, Jonathan de Jesus, do Republicanos, para poder ocupar a vaga aberta de ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele substituirá Ana Reis, que se aposentou em julho de 2022. Aliado de Arthur Lira, o parlamentar concorreu com os deputados Fábio Ramalho, que obteve 174 votos, e Soraya Santos, com 35. Agora, o Senado vai deliberar sobre a indicação da Câmara. A imposição do nome de Jonathan causou incômodo entre os parlamentares, mas ele seguiu angariando esse apoio. Um deles foi da própria bancada do PT, que viu o movimento como estratégico para atrair os republicanos para a base do presidente Lula. O TCU tem 9 ministros no total. 6 indicações são preenchidas pelo Congresso, divididas entre Câmara e Senado. 2 nomes são indicados pela Presidência da República. O 9º nome também é uma escolha do presidente, mas deve passar pelo crivo do Senado.
Agora, nas notícias internacionais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, ele deve se encontrar com o presidente da China, o Xi Jinping, durante a viagem em Pequim nesse final de semana, segundo o próprio Financial Times. Caso isso aconteça, será a primeira visita de um secretário de Estado do governo do presidente Joe Biden com o líder chinês e o primeiro em 5 anos. A reunião é fruto de um diálogo entre Biden e Xi durante uma reunião do G20 de 2022, quando os dois concordaram em reaproximar os dois países. Além de Blinken, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, também deve visitar a China ainda nesse ano após a conversa com Liu He, principal assessor econômico de Pequim, em Zurique, no mês passado. E a expectativa para o payroll nos Estados Unidos, que será divulgado amanhã, é de que ele mostre que as folhas de pagamento aumentaram em 190 mil em janeiro e que os ganhos médios por hora subiram 0,3% pelo segundo mês, com taxa de desemprego subindo levemente de uma baixa de 5 décadas. Embora o ganho das folhas de pagamento seja o menor avanço em 2 anos, ele ilustra a demanda de trabalho resiliente que favorece um pouso suave para a economia, desde que a inflação continue desacelerando. Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram na semana passada pela 4ª vez em 5 semanas e as vagas saltaram acima de 11 milhões em dezembro por um aumento nos serviços de alojamento e alimentação e comércio varejista, áreas em que o Fed está particularmente preocupado com o crescimento dos salários. A proporção de vagas para desempregados, um número que Powell mencionou repetidamente, subiu para quase um recorde de 1,9. Bom, e vocês que estão aí nos acompanhando, já deixaram o like aqui na nossa programação? Vocês estão atentos aqui do que está rolando? Like na programação. E também, claro, se inscrever no nosso canal aqui da BMC News para não perder nada da nossa programação. Claro que eu sempre agradeço muito a participação de todos vocês, a audiência de todos, mas isso também é muito importante para nós. Então eu vou para um rápido intervalinho comercial para na volta falar mais de mercado aqui junto com o David, trazer mais aí as bolsas que daqui a pouquinho devem estar fechando nessa quinta-feira. E a gente volta já, não sai daí. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Estamos de volta e olha lá, há pouco o Ibovespa chegou a perder os 110 mil pontos, batendo a mínima de 109.922 pontos, uma queda de 1,82%. Agora recuperou os 110 novamente, segue oscilando aqui o índice Ibovespa. No dólar futuro, moeda americana que chegou, inclusive, a bater uma mínima aqui de R$ 4,96. A gente tem agora a moeda americana a R$ 5,07. E aí, observando aqui no nosso monitor de mercado, pelo volume de negociação, a gente tem a Vale caindo 4,75%. O papel está R$ 89,00, a Petrobras também cai forte aqui, cai bastante. A gente sabe, né, David, tem uma queda das commodities, o minério de ferro, inclusive, caiu, né, nessa madrugada lá em Singapura. Mas isso estaria fazendo o preço dessa forma, assim, Vale agora na reta final do pregão? O que pode, né, também estar agregando isso, estar precificando dessa forma a Vale nesse momento? Eu vejo essa queda de Vale hoje aí por 5 aspectos, tá, Débora? A gente considera a questão da queda do minério de ferro, é um dos fatores que influencia essa queda. A queda do dólar, porque é uma empresa que exporta muito, também impacta diretamente. Nós tivemos aí resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 e também referente ao ano de 2022 com relação à produção, e ela foi um pouco abaixo, né, daquilo que tinha como meta anual. Então isso acaba impactando também diretamente. Por mais que esse ano de 2023 tenhamos aí boas perspectivas para o setor de minério de ferro, né? Então a gente vê que o resultado também do ano passado acaba refletindo um pouco no dia de hoje. E aí eu acredito que mais 2 fatores. Um é a própria realização, né? Ela estava num patamar bem elevado, ela tinha subido muito aí nos últimos meses. E o quinto fator que teve uma fala do Lula também com relação às mineradoras. Então, acredito que esse conjunto aí, né, esses 5 fatores que eu mencionei, tanto a questão da queda do minério de ferro, como a própria relatório de produção de Vale referente ao ano passado, queda do dólar, a gente tem também uma realização de lucros e a fala do presidente acabou impactando aí, e por isso que está tendo uma queda mais elevada, né, no ativo, que acaba também puxando as outras empresas do setor, né? O setor como um todo hoje está em queda aí, nosso Ibovespa. Pois é. E Petrobras, né? O que acontece nesse caso? A gente também tem queda da commodity, claro, mas o setor inteiro aqui, né, de petróleo, você está trazendo o setor separado para a gente olhar aqui mais fácil para todo mundo, trazer aqui na variação, olha só. Além de Petrobras, a gente tem 3R, Renat, Petro 3 agora liderando perda, 5,09% de queda, R$ 27,41. Prio cai 3,55% a 39,64%. O Trapá também caindo na contramão, só Vibra Energia, Vibra que está aqui subindo 1,82%. Em relação à Vibra, tem aquela questão também da quebra de parceria ali com a Americanas, isso também acabou ajudando essa decisão, né, de Vibra quando disse que não queria mais essa parceria ali com a Americanas. Então, Vibra vai na contramão do setor que está ali, né, um setor que é influenciado pela commodity, numa queda forte, principalmente Petrobras nessa reta final de pregão, né, o David? Sim, uma ampliação na queda de Petrobras, até mesmo nas ações ordinárias, né? São aquelas ações ali para quem quer ter voto no conselho. Petrobras, a gente vê o risco político, né? Desde o ano passado ela tinha esse peso aí com relação ao risco político do case, porque a gente sabe que qualquer interferência na política de preço da companhia vai impactar diretamente seu resultado. Então, a gente precisa acompanhar, acredito que teve fala também do presidente da República com relação à política de preço de combustíveis, isso acaba impactando diretamente no resultado, conforme eu mencionei, e a queda do petróleo, né, por mais que não tenha sido tão expressiva como a queda do ativo em si, mas acaba trazendo aí esse tom mais negativo para o papel. Então, quando a gente pega outras empresas, e até mesmo empresas que a Sarinvest tem como recomendação, né, junto ao nosso CEO, estrategista-chefe Marco Saravalli, como Prio, como 3R, foram papéis que subiram muito nos últimos meses. Então, a gente vê Petrobras, nesse momento, como um ativo de risco pelo aspecto político. Então, neste momento, além da questão do petróleo ter caído, esse aspecto também trazendo aí um cenário desfavorável e essa queda mais acentuada, principalmente no ordinário, né? Que é, como eu mencionei, o voto dentro do conselho da companhia. Perfeito, pois é. Então, Petrobras nessa queda 5,12 nesse momento a R$ 27,40. Mas quem segue aqui nessa liderança de perdas realmente ainda, né, vem, olha só, deixa eu trazer aqui no índice Bovespa, a gente tinha aqui, ó, o BRF continua, o BRF cai no 7,97%,
Aí nessa questão do setor de frigoríficos, a gente pode ter também o fator dólar que chegou a fazer essa mínima de 4,96 hoje, não sustentou tão baixo assim, está agora nos 5,7, a abertura foi 5,5, ou seja, até levemente mais alto do que o que a gente acompanhou nesse pregão de quarta-feira, né, David? Sim, ele acabou voltando, recuperando um pouco, né? Hoje chegou a operar aí abaixo dos R$5 o dólar, mas acabou, no momento, o dólar futuro 5,07. Tá muito barato, né? O Brasil com todo esse risco político, então tem alguns investidores, clientes da Sarinvest, tem até funcionários aqui da BMC, da Sarinvest falando, deixa normalmente comprar dólar, a gente tem recomendado. Então a gente vê que faz total sentido, porque tá bem descontado e quem quer ir para Disney é o momento de já começar a fazer aquela reserva. Como sempre diz Cabral, né? Quer ir para Disney, tá chegando um patamar interessante o dólar. E existe também, né, só voltando um pouquinho o que a gente estava falando das siderurgia e mineração, aquela preocupação com os estoques da China, né? O que é curioso, né, David, porque quando a gente olha, né, a China vem nessa retomada, olha como o mercado é interessante, né? A gente tem uma retomada de China, o turismo lá voltando, inclusive, a patamares pré-pandemia, a economia reaquecendo, teoricamente, porque já não tem mais aqueles lockdowns, e aí caem os estoques, e aí a tendência não deveria ser realmente a gente aumentar a produção, ou seja, qual que seria a correta interpretação nesse momento para a gente ter quedas? A queda na primeira sessão ali na China foi de mais de 3%, né, em Singapura. O mercado vive de expectativas, né? Então, quando a gente vai analisar até o próprio caso de Vale já vem subindo há alguns meses com a perspectiva da reabertura da economia chinesa. Então, neste patamar que ele chegou ativo, uma realização é normal. Mas, claro, existem outros fatores, né, como eu já trouxe, que contribuem para ter uma queda mais acentuada no dia de hoje. Mas uma realização depois de uma alta consistente nos últimos meses faz bastante sentido, tá? Porque aí quem já está com um lucro considerável quer colocar o dinheiro no bolso, não quer deixar o dinheiro ali na mesa, com o risco do papel devolver e acabar perdendo aí esse lucro. Porque a economia e os investimentos de maneira geral, como temos visto, né, ultimamente, do dia para a noite, Americanas, a gente vê também Oi, a gente vê Ambev, então notícias negativas acontecendo numa velocidade muito grande. Então quem já está com ganho consistente, sabendo que o Brasil tem um risco adicional pelo aspecto político, e aí a gente vai trazer questão fiscal, entre outros fatores, então já vai realizando o lucro, colocando ali no bolso, para não correr o risco de devolver tudo. Perfeito. Bom, deixa eu trazer uma última informação aqui para o pessoal que está nos assistindo, gente. O desembargador Ricardo Negrão, da segunda Câmara, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Estado de São Paulo, decidiu a favor do Bradesco em ação que pede a produção antecipada de provas relacionadas ao rombo contábil da Americanas. É o que informa o broadcast. A decisão foi expedida na tarde de hoje, manteve busca e apreensão e e-mails de executivos e funcionários da companhia, determinada na semana passada pela juíza da primeira instância, Andréa Galhardo. O Bradesco é o maior credor de Americanas, com 4,8 milhões de reais. Na decisão, o desembargador afirmou entender que o risco de perecimento das provas é relevante e que as medidas informadas pela Americanas para preservar essas provas são insuficientes até o momento. Então, essa é a situação que a gente tem. Deve continuar, então, esse movimento de busca e apreensão nos e-mails ali, tanto de empresários atuais e ex-diretores, que passaram pela Americanas, o pessoal também da contabilidade, ou seja, esse é um movimento que já vem acontecendo. Vamos aguardar. Para análise técnica de agora, para a gente ir encerrando, entrar no processo finalzinho aqui já da nossa programação, a gente sempre encerra aqui com análise técnica, hoje com o Kaique Stein, ele que está por aqui. Kaique, muito obrigada pela sua presença quinta-feira aqui com a gente, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, muito boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com todos vocês. E mudou bastante o cenário em uma semana. Nossa senhora, hein? Como mudou, e agora então o Vespa voltando para os 109 mil pontos. Justo minutinhos Exato. Antes aqui de você, inclusive, entrar ao vivo aqui com a gente. E aí, Kaique, o que está azedando tanto aí nesse gráfico? Perder nesses 110 mil pontos, a gente sabe que é um fator preocupante, né? Perfeito. É uma região importante mesmo. A região dos 114 mil pontos também era um nível importante ali de resistência quando a gente fala de análise técnica, mas como suporte, onde pode segurar um nível de preço, esse 110 mil ele é bem relevante mesmo. E fechando aí abaixo, e amanhã podendo reforçar ainda mais para baixo,
a gente tem um certo perigo. Deixa eu colocar na tela aqui. Por favor. Perfeito. A gente estava comentando aí dessa região dos 110 mil pontos, né, que era um nível importante aí de se manter acima. E esse leve fechamento abaixo aqui no finalzinho vai reforçando a expectativa de realmente poder vir mais para baixo. Leve assim, né, abaixo dos 110 mil pontos, porque o dia em si é bem relevante na ponta vendedora, bastante pressão vendedora no dia de hoje. Tentou até se manter assim, abriu bem o mercado no dia de hoje, né, na realidade subindo ali quase 1%. E aí devolveu, né? A gente viu o dólar também fazendo um movimento semelhante da ponta contrária, abriu caindo e agora aí operando em alto, né? Se recuperando, perdão. Então, bem relevante mesmo essa região. E se amanhã confirmar um fechamento um pouco mais forte aí, inclusive perdendo essa região de fundo aqui dos 108.750 pontos, realmente pode dar uma azedada a mais aqui pra gente, falando até de médio prazo também, ou seja, olhando para o gráfico semanal, o Ibovespa poder aí voltar até para baixo dos 108 mil pontos também. Bom, além disso, deixa eu só pedir para poder ele trazer aqui, viu, o David, essa situação das companhias aéreas, que era que estavam conseguindo se manter aqui no patamar de alta, a Gol, inclusive, subindo mais de 13%, e a Azul, só para a gente falar das altas do dia. E aí a gente conseguir trazer aqui os outros setores e as dúvidas aqui, que eu sei que o David tem uma consultoria já anotada aqui, viu? na manga dele. Eu só queria, Débora, antes dele analisar o setor claro, de aviação, por gentileza, pode falar. Analisando o Ibovespa, né? Quando você trouxe aqui essa queda, enfim, que pode, novo candle abrindo abaixo, pode trazer uma volatilidade maior na ponta vendedora. Seria nesse momento, assim, em termos de análise, mais uma correção e a gente permanece numa tendência de alta ou já estamos numa tendência de baixa? Como é que seria uma análise pensando mais para um médio prazo? Legal, muito boa a sua pergunta, tá, David? Assim, quando a gente olha para análise técnica, quando a gente fala de tendência, a gente tem que procurar por topos e fundos. Nesse caso, o Ibov vinha apresentando topos e fundos ascendentes, então nós estávamos dentro de uma tendência de alta. E ele chegou até a apresentar aqui uma sinalização de fundo no início dessa semana também, que seria a possibilidade de dar sequência nessa tendência. Só que a partir de terça, a partir de quarta-feira, ele devolveu aqui essa sinalização positiva. Então ele anulou esse fundo ascendente que foi apresentado. Então aqui ele já quebrou a tendência de alta. Isso significa que a gente já está numa tendência de baixa? Ainda não, a gente precisaria de um novo sinal aqui de topo descendente, perdendo aqui novamente uma outra região de fundo, caso seja apresentada, ou uma sequência um pouquinho maior deste movimento de queda, como eu tinha mencionado, de perder aqui mais uma região de fundo. A gente já perdeu a primeira, seria perder aqui basicamente essa segunda também. Aí isso reforçaria essa tendência de baixa que você mencionou. Mas por enquanto a gente anulou a tendência de alta, então seria uma tendência indefinida, com um viés mais negativo, realmente falando aí de curto a médio prazo, tá? Perfeito. Agora, isso indo para as altas do dia e para as aéreas. Perfeito, vamos lá. Falando de Gol, né? E se mantém, inclusive, né? Desde o início do pregão aí, bem positiva a Gol aqui. Exato. Deixa eu tirar. Subindo aqui nesse momento 13,25%. A gente via a Gol também apresentando um movimento semelhante ao do Ibovespa, de tendência de alta, com topos de fundos ascendentes. Ficou meio enrolada aqui nas últimas 2 semanas, mas hoje apresentando um movimento, um dia mais expressivo de alta, e realmente é bem expressivo, porque se a gente comparar com esse movimento anterior, ele é quase, num único dia, num único pregão, o tamanho desse movimento, o tamanho dessa valorização toda aqui de trás. Então, realmente, reforça aí uma expectativa de poder ter algo mais para cima aqui, principalmente voltando aí para cima dos R$8, é algo que não acontecia aqui, dos R$8,30, basicamente, era algo que não acontecia desde novembro ali para outubro do ano passado. O papel não conseguia voltar para cima dessa faixa de preço, e hoje está vindo para confirmar um fechamento acima, o que é bem relevante, então que reforça a expectativa aí de ter algo mais para cima. E aí, olhando para médio prazo, falando de gráfico semanal, a gente poderia ver aí a Gol voltando um pouquinho mais próximo lá dos R$10, ou sendo um pouquinho mais otimista, a região dos 11,50. E aí essa região é algo que não busca desde agosto de 2022, desde agosto do ano passado. O papel não é negociado aí na faixa dos
dos R$11,50 a R$12, basicamente. Mas bem interessante o que está sendo apresentado aqui hoje. Pode reforçar, sim, essa expectativa um pouquinho mais altista. Azul, né, também bem semelhante. Também subindo mais forte, mas não tanto quanto a Gol. Azul subindo aí nesse momento 7,58%. O candle também é expressivo, voltando aí para cima de topos anteriores, lembrando daquela sequência de topos de fundos ascendentes. Os movimentos são bem parecidos, porque são ativos do mesmo setor, então tendem a ser bem parecidos realmente. E voltando aí para a faixa dos R$12,50, era uma faixa de preço aí que também não era negociada aí desde novembro do ano passado, também bem semelhante a Gol. E falando de médio prazo, a Azul teria um pouquinho mais de espaço para caminhar, podendo buscar a região dos R$15,50, então podendo vir buscar essa região de lateralização anterior e sendo um pouco mais positivo também, a região dos R$17,60. Então, para quem está posicionado aí, independente desses dois papéis, tanto no curto quanto no médio prazo aí, seria uma possibilidade de tentar segurar esse papel por mais algumas semanas, tentando pegar aqui esse movimento de alta de repique, porque quando a gente olha para uma tendência maior, a tendência permanece, topos de fundos descendentes, de baixa. Então a gente ainda tem uma tendência de baixa de médio a longo prazo aqui no papel. Seria apenas realmente um repique um pouquinho mais forte, tentando buscar algum nível de resistência mais acima. Mas bem expressivo mesmo o dia dessas duas empresas. Perfeito. David, tem mais aí na sua consultoria? Acho que papéis no dia de hoje importante para a gente analisar também seria a Vale e Petrobras, né? Isso. Quedas ali acentuadas, Claro. preço relevante dentro do índice. Por gentileza. Bem o índice. Claro. Puxando bastante o índice, inclusive, né? A Vale ontem mesmo já tinha apresentado uma sinalização, né? Um pouco mais negativa, com esse candle um pouquinho mais forte. Ela chegou até a abrir com um gap de alta aqui. Ela chegou a abrir ali com uma alta de 0,8%, quase 1%. E durante a sessão de ontem ali ela caiu mais de 3%, respeitou um nível ali ontem mesmo de fundo anterior, que é uma região onde poderia funcionar como suporte, até respeitou bem ontem, mas hoje aconteceu algo que a gente chama de gap de fuga, que é quando você foge de alguma resistência ou algum suporte, você abre abaixo desse nível que poderia parar ali o seu movimento. E foi o que aconteceu com ela aqui no dia de hoje, ela realmente abriu abaixo desse nível onde estava segurando ela ontem. Então a expectativa é da gente poder ver aí a Vale buscando um pouquinho mais abaixo, a região ali dos 85,70 até a região dos R$85 realmente. E aí até como que você vinha mencionando, viu, David, antes de eu entrar aqui, que eu escutei, de realizar de realizar posições, né, depois de um longo movimento de alta. Se a gente pega ali a Vale desde o início de novembro do ano passado, até a máxima histórica que ela bateu ali na semana passada, foi 50% de valorização aí, e a gente está falando em menos de 3 meses, né? Então é muita coisa para esse papel. E bateu num nível importante de resistência. Quando a gente fala aí de níveis de resistência, é onde ali basicamente o investidor que comprou naquele nível de preço, né, acabou comprando no topo, que provavelmente escutou alguma notícia, de repente ali uma reabertura da China, falou, bom, vou entrar, porque agora provavelmente a expectativa é mais positiva. E aí sempre que o investidor escuta a notícia, muito provavelmente ele está atrasado, né? E começou um processo de correção aqui na sequência, né? Então a gente pode realmente ver aí a Vale um pouquinho mais para baixo, tá? Buscando 87 até R$85 ali. O que seria natural, que também foi o que o David mencionou, tá? É natural, depois de 50% de valorização, o papel corrigir. É claro que está corrigindo um pouquinho mais forte do que poderia corrigir, né? Poderia ser um pouquinho mais fraco, mas natural a correção aqui sendo apresentada por enquanto. E a Petro, né? Isso. Petrobras aí hoje também caindo, né? 4%, também bem relevante, vou colocar no gráfico diário aqui. A Petro, inclusive, ela estava mais bonitinha do que a Vale, tá? Ela vinha apresentando topos de fundos ascendentes e ela havia apresentado um novo sinalzinho de alta, bem semelhante ao Ibovespa, que vinha dando essa sequência aqui na tendência, e aí apresentou um novo sinal de alta aqui, e aí hoje reverteu esse sinal. Então ela anulou a sua tendência de alta aqui de curto prazo. Qual que é a expectativa agora? De poder ter um movimento um pouco mais para baixo. Primeiramente,
ela pode buscar a faixa dos R$24, e aí se der sequência nesse movimento, a gente pode ver aí a Petro também buscando mais uma vez ali a região dos R$22, que seria basicamente o que foi negociado no início de janeiro ainda desse ano, essa região dos 22, é bem pessimista, região um pouquinho mais abaixo ali dos R$21,50 até R$21, tá? Mas realmente também reforçou esse viés mais negativo. E se esses dois papéis derem sequência nesse movimento, o que a gente já mencionou vai acontecer, né? Que Petro e Vale tem um peso mais relevante aí no índice, juntando as duas aí, se não me engano, dá algo próximo de 30% ou 35% do nosso índice, então puxaria bem aí o nosso Ibovespa para baixo nas próximas semanas. Perfeito. Deixa eu trazer aqui uma pergunta do pessoal do nosso chat. Vida de Nina está dizendo assim, a Ambev vai subir a R$18? Vamos lá. Acho difícil depois do que foi apresentado por aqui e das notícias que foram apresentadas aí. Mas, perguntando até de R$18, vamos ver quando foi a última vez que esse papel bateu 18, porque nem eu lembro, tá? A última vez que bateu R$18 foi lá na pandemia. Antes da pandemia, inclusive. Em 2018, mais de 2018. Tá, então, faz bastante tempo aí que esse papel, na máxima da pandemia, 18,40, né? Durante a pandemia também bateu ali, mas não teve fechamento naquela região de preço, né? Só foi lá, testou e já devolveu. Então, faz muito tempo que esse papel não atinge esse nível de preço. E aí, vou até me manter aqui num gráfico de prazo maior, né? Falando de longo prazo, que para voltar para essa região aí dos R$18, o papel precisaria apresentar um sinal mais relevante aqui no gráfico mensal. Seria basicamente um candle de força aqui pelos compradores sendo apresentado, voltando para cima primeiramente da região dos R$14. Então, assim, para a gente chegar num nível mais avançado, a gente precisa ganhar níveis mais abaixo. Então, R$14, a região dos 15, depois a região dos 16, e parece que não tem conseguido aqui. Quando a gente olha para trás, o papel até tenta, mas não consegue. Sempre que testa esses níveis de preço, ele devolve. E é o que está sendo apresentado. A gente tem suporte aqui na faixa dos 12,90, que caso seja pedido, aí é que vai diminuindo bastante mesmo essa expectativa de buscar os 18, podendo até buscar um nível mais abaixo ali, como por exemplo a região dos R$11, tá? Então, nesse momento, a expectativa seria mais negativa do que positiva de poder buscar os R$18 aqui. Perfeito. Bom, a Vale a gente já deu uma olhada, era um dos pedidos que o pessoal tinha aqui. O Helder está pedindo para a gente dar uma olhadinha também em Agro 3. Opa, Agro que tá bacana. Vamos lá. Olhando aqui para olhar de trás, a gente viu a Agro aí apresentando um movimento expressivo nos últimos meses, nas últimas semanas, corrigindo aqui essa semana, basicamente, bem lateral o movimento dela, desde segunda-feira. Seria natural aí também, depois de ter subido basicamente 11% aqui em 2 semanas, né? Basicamente uma Selic aí quase em 2 semanas. Tá corrigindo de maneira mais natural, pode ainda tentar apresentar um novo movimento de alta. Para isso teria que ter uma sinalização, então para quem está interessado em compra, eu aguardaria aqui pelo menos mais 2 ou 3 pregões de correção, então seria basicamente na semana que vem, caso seja apresentado esse sinal positivo. Tentativa de compra, tentando buscar o próximo nível de resistência, que está lá na faixa dos R$31,35. Travado do jeito que está aqui agora, eu prefiro aguardar realmente, ou ela escapar aí, ou apresentar um sinalzinho um pouquinho, um movimento um pouco mais bonito aqui, com máximas descendentes, podendo abrir um sinal mais positivo. Então, eu aguardaria um pouquinho mais aí. Para quem está posicionado já, falando até de curto, a médio prazo, dá para deixar um stop de proteção aí abaixo dos R$28. Devolver aqui, voltar para baixo dessa região dos 28, aí pode azedar um pouco o caldo aqui para o papel e até buscar os 25, então seria uma boa saída aqui a região dos R$28. Entrando para o setor dos bancos, né? Bancos que sentiram bastante essa crise aí de Americanas. O Daniel Bruno Cero está dizendo assim, Bradescão da massa aí, se possível, BBDC4. Opa! Claro, o Bradesco tá sofrendo aqui, viu? Desde que apresentou aquele gap, aquele dia mais forte de queda, né? Caiu ali basicamente mais de 15%, foi 17% de queda, não conseguiu se recuperar. A gente viu até o papel tentando apresentar movimentos de alta, mas que não deram sequência, não conseguiram ultrapassar aqui a região dos R$15, basicamente. Então,
não dá sequência também no movimento de baixa, não perde aqui o nível dos R$13, mas não consegue ganhar os 15. O que significa? O papel travou. Né? Já faz, desde novembro ali, já faz basicamente 3 meses que o papel está travado aqui nessa faixa de preço. O que seria interessante aí quando a gente fala de compra? O papel voltar para cima dos R$15. E o que seria interessante para venda? O papel perder a região dos R$13. Então, se eu estou comprado no curto, médio, até mesmo longo prazo, se perder os R$13, para mim fica ruim. Né? Eu não quero ter um prejuízo maior. Então, seria uma possibilidade de saída? Sim, seria uma possibilidade de saída a perda dos R$13. Para compra, eu prefiro aguardar realmente o papel confirmar que vai ganhar esses R$15 para tentar abrir uma posição aí. E aí teria espaço para caminhar, porque aí a gente não teria muita coisa aqui pela frente em termos de resistência. Só o gap realmente que pode funcionar como uma resistência. Mas aí para quem está comprado seria ótimo, né? O papel poder vir buscar novamente aí os R$17, R$18, seria algo próximo de 16% de valorização. Então, aqui dentro dessa faixa, pessoal, não me agrada muito. Para quem olha mais para longo prazo, né, visando ficar posicionado aí 1, 2 anos, 3 anos, é uma faixa de preço interessante para uma compra, ainda que sem sinal, tentando pegar aí uma tentativa de recuperação na sequência. Tá num nível importante aqui de preço. Perfeito. Kaique, e por gentileza, 2 papéis aí com muita volatilidade. Oi. Vamos lá. Também Americanas. Claro, vou começar por Americanas então. Já que é o mais recente aí. Esse mês aí o papel caindo 2% por enquanto. No dia o papel caindo 18%. E depois dessa estilingada que a gente teve aqui para baixo, o papel até conseguiu se recuperar bem, né? Se a gente olhar aqui, foram 200% de valorização aí em 8 dias. Surreal, né? Mas eu nem me atreveria a entrar nesse papel aqui, falando de curto prazo. Enfim, ele até gerou uma sinalização de entrada, né? Para quem tem aí esse perfil mais arrojado, gosta realmente de tomar risco em ações, aqui foi um sinal de entrada, conseguiu pegar este movimento e hoje foi o sinal de saída. Tá? A gente tem uma sinalização de topo em nível de resistência, que é a região da média. Então, essa região aí dos 2,20 está sendo apresentada como um nível de resistência. Gerando essa sinalização aqui, abre possibilidade de venda, saída para quem estava comprado e venda para quem está de fora tentando pegar algo aí um pouco mais para baixo. Só tomaria cuidado, não sei dizer agora, precisaria dar uma olhada, mas olhar para ver se tem aluguel nessas ações e quanto é que está custando o aluguel. É muito importante a pessoa, antes de abrir uma venda descoberta, saber quanto é que ela vai pagar de aluguel para ficar posicionado nesse ativo aqui. Tá? Então, seria interessante dar uma pesquisada antes de abrir essa venda, de qualquer forma. E Oi. Isso. Vamos lá. Oi, ainda forte hoje, hein? 30%. Sim. Voltando aí para baixo de um nível importante de preço também, que é a região de 1,90, que era um nível de suporte aqui, da média móvel. Chegou a testar também um nível de resistência antes, né? A faixa dos 2,30 aqui, níveis de topos anteriores. Chegou, bateu lá. Ficou difícil de sair aí, tentando colocar o lucro no bolso para quem estava comprado aqui. Acabou devolvendo uma boa parte, porque quando apresenta gap de baixa aqui, não tem o que fazer, né? Só a ordem não vai pegar. Se você tem uma ordem de stop aqui no meio do caminho, ela não vai ser acionada. Então, ficou difícil aí com esse gap, né? Para quem estava comprado, bem ruim realmente essa sinalização aqui de hoje. E pode aí devolver realmente tudo que foi apresentado anteriormente. Pode voltar para casa de R$1,08 aí. É o caminho mais provável, inclusive, essa queda um pouco mais forte aqui do dia de hoje, tá? Semelhante ao que eu tinha comentado de Vale, né? Ela fez aqui o que a gente chama de gap de fuga. Poderia funcionar como suporte, que ela poderia vir um pouquinho mais fraco, mas o que ela fez foi realmente já pular tudo isso aqui. E o próprio suporte, então já vim fechando bem abaixo aqui. Para recuperar, realmente, a gente teria que ter um dia muito positivo aqui amanhã, basicamente subindo aí mais de 20% e fechando com esses 20% de alta para falar, olha, não está tão ruim assim, a gente ainda vai tentar reerguer aqui o preço do papel. Mas, por enquanto, viés bem negativo, podendo buscar mais uma vez a região de fundo. Perfeito. Bom, o pessoal está pedindo aqui no chat também para poder falar um pouco sobre Raizen. Seu canal financeiro ele pede para poder falar um pouco sobre Raizen. O pessoal já tem repetido aqui o papel no chat. Vamos lá. Raizen.
Raiz que hoje cai 2,54% também. A Aizen vinha dentro de um movimento mais travado também, entre a região dos 3,25 e a região dos 3,60, 3,70 aqui basicamente, desde o início de dezembro aqui, né? E ontem mesmo conseguiu confirmar um fechamento abaixo aí dos 3,25, hoje já sendo negociado próximo dos R$3. E quando a gente olha até para um prazo maior, aí olhando para um gráfico mensal, essa é a cotação máxima do papel. Então a gente teve ali o IPO do papel em 2021, lá para agosto de 2021, e não tem nada para baixo, né? Ele realmente está na sua mínima histórica aí, está batendo os R$3 e não tem nada que a gente pode falar, olha, tem um suporte em tal nível de preço, não tem nada aqui. Ou seja, se o papel quiser dar continuidade no movimento, e essa é a expectativa, ele vai dar. Então, para quem está posicionado aí, falando até de longo prazo, realmente não tem muito o que ajudar aqui. Infelizmente, ele pode dar sequência e a pessoa parar e pensar se vale a pena ela continuar posicionada ou se é melhor realizar o prejuízo nessa ação, procurar por outros ativos melhores configurados, seja tecnicamente. Não sei se a parte de fundamentos dessa empresa está boa ou não é a minha especialidade, então não vou entrar muito no assunto, mas tecnicamente é um papel que sempre apresentou aí tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, fica difícil aqui de ajudar o papel. Seria aí que apresentar algo um pouco mais positivo acima dos 3,50 para, de repente, a gente tentar abrir uma posição de compra no papel. Por enquanto, a expectativa segue mais negativa aqui, pessoal, podendo ser negociado abaixo dos R$3. Perfeito. Bom, para olhar mais aqui, para dar mais um up aqui para o pessoal do nosso chat que tem pedido aqui, já pediram vários, inclusive um ABCB4, Ed dos Santos. Opa, é um banco. A lista vai subindo aqui, a gente vai até me pedir do último, mas ABCB4 é o que ele está pedindo agora. Bora lá, banco ABC aqui, caindo hoje aí 3,34%. Papel que depois de apresentar um movimento de baixa ali mais expressivo, desde outubro até dezembro do ano passado, o último trimestre ali basicamente, tentou se recuperar, mas não conseguiu dar sequência, fez topos e fundos ascendentes aqui e reverteu, já perdeu aqui basicamente 2, quase 3 fundos, ou seja, realmente já retomou o viés mais negativo aí, podendo buscar os 19,70, podendo 17,70, perdão, podendo inclusive aí, depois de testar, até tentar apresentar algum repique aqui, deixa eu puxar um pouquinho. Até tentar ali apresentar algum repique, mas a expectativa maior seria de um novo movimento de baixa na sequência, apresentar algo semelhante a isso aqui, a este movimento. Para retomar o viés mais positivo, o papel precisa se manter acima aí dos R$20, precisa ser negociado acima, gerar sinal de alta acima desse nível de preço, que é bem importante aqui para ele. Tenta voltar e não consegue, né? Se a gente olhar, desde que perdeu aí os R$20, tentou voltar uma vez, conseguiu, aí tentou voltar de novo, mas falhou nesse rompimento, voltou, tentou mais uma vez, não conseguiu. Enfim, foram várias tentativas que não tiveram êxito, né? E aí o papel cedeu. Então a gente pode ver realmente aí o papel mais uma vez nos 17,70 e se gerar um novo sinal de baixa, podendo aí ser negociado abaixo mais uma vez, tá? Bem ruim aí. A gente fala de curto a médio prazo aqui para o papel, tá? Curto a médio prazo, podendo buscar ali os 17 ou ainda os R$16. Perfeito. O Alexandre está pedindo Dexico. Opa, Dexico estava bonitinha antes de ontem. Vamos ver se agora continua. Não. O papel que tinha apresentado um movimento bonito ali no dia, né, de 6,95%. Acabou devolvendo aqui quase todo o ganho de um único pregão. Ainda não perdeu o que a gente chama ali do seu fundo ascendente, ainda não perdeu essa região aqui de fundo, mas para quem está comprado aí no curto prazo, se tiver comprado, o stop fica no 6,97. Quando a gente olha para o semanal, a sequência de topos de fundos aqui ainda permanece também, apesar do repique de alta que vem sendo apresentado aqui nas últimas semanas. Aqui também pode apresentar um novo sinal negativo. E todas as vezes que apresentou o sinal negativo a favor da tendência, o papel caminhou para baixo. Então, aqui a expectativa maior, caso o sinal seja apresentado, é de, mais uma vez, dar sequência nesse movimento, poder ali testar o 6,23 e ser negociado abaixo desse nível de preço. Então,
tomar bastante cuidado aqui para quem estiver comprando no curto a médio prazo, se perder essa região aí dos 6,89, como a gente tinha mencionado. Para mim, tem que ficar acima dos 7,50 e dar sequência nesse movimento. Perfeito. David, mais consultoria aí? Aí a pergunta que não quer calar. Vamos para Disney ou não vamos para Disney? Como é que está o dólar? Vamos lá, deixa eu colocar o dólar aqui. O dólar aqui, nossa, tô cheio de marcação aqui, vou até tirar para não atrapalhar aqui o pessoal na análise, rapidinho, pessoal. O dólar aqui hoje, para quem gosta de operar no intraday, deu várias oportunidades aí. Colocando o gráfico mensal aqui, a gente teve o dólar trabalhando hoje abaixo dos R$5, algo que não acontecia aí basicamente desde junho do ano passado. Desde junho do ano passado o papel não era negociado abaixo dos R$5 aí. Chegou a quase ser negociado ali em agosto, né? Mas não foi. E aí hoje bateu ali abaixo dos 5, se não me engano. A mínima de hoje foi 4,96. Ainda se segura num nível importante de suporte. É essa região de fundo aqui, tá? Mas se no diário, no semanal, já confirmaram um fechamento abaixo aí desse nível de preço, ou seja, aqui no gráfico semanal, a gente tiver a perda dessa região, confirmar que um fechamento abaixo, por exemplo, amanhã, a gente pode sim ver o dólar, mais uma vez, buscando aqui a faixa dos 4,69. Tá? E perder a faixa dos R$5, a gente pode ver o dólar buscando aqui os 4,69 mais uma vez, o que seria muito interessante para novos aportes aí, olhando para longo prazo, tá? Sempre que a gente vê o dólar abaixo de R$5, a gente recomenda a compra, tá? Porque é um papel que, olhando aí para longuíssimo prazo, né, em alguns momentos ele corrige, mas na sua grande maioria o papel apresenta ótimos ganhos, né? Então, muito difícil competir aqui contra o dólar. Está num movimento bem lateralizado aí há basicamente 3 anos, né? A gente vê o dólar um pouco mais travado, mas sempre que veio para baixo dos R$5 aqui, obteve bons ganhos mesmo na sequência. Então, perdendo os R$5, a gente pode ter ali a região dos 4,69, tá? Mas, mais uma vez, olhando para longo prazo, abaixo desse nível de preço aí, principalmente se testar ali essa região dos 4,69, 4,60, recomendaria a compra, tentando pegar um novo movimento de alta por ali. Então, realmente, muito forte. Desculpa, até aproveitando, quando a gente vê no dia de hoje, né, tanto o dólar como o índice com bastante volatilidade, e aí muitas vezes a gente vê pessoas físicas, né, querendo operar através de notícia. Então vamos lá, o dólar está caindo, então vou vender. Mas só que se a gente for pegar hoje que chegou a operar abaixo dos R$5 e no final do dia acabou devolvendo, essa pessoa, enfim, acabou operando e perdendo dinheiro. Da mesma forma até o nosso índice, né, Ibovespa, no começo do dia, ele amanheceu em alta, então a reunião do Copom manteve os juros, Estados Unidos, os juros foi dentro daquilo que já era esperado pelo mercado, alta de 0,25, mas já havia uma sinalização ali de um possível platô, tanto de inflação como também de juros. Então, a Bolsa vai performar bem porque lá fora está indo bem. Quem entrou comprado hoje em Bovespa acabou também levando prejuízo porque teve uma queda acentuada, né? Esses movimentos, assim, aqui, David, notícia esquece, vamos olhar o gráfico, vamos olhar como está o fechamento de cada hora. Claro, cada um vai ter um setup, né? Mas aí quais seriam as recomendações? Foi o que eu comentei aqui sobre Vale, né? Até colocando aqui. A gente viu ali basicamente as notícias falando sobre a reabertura da China, de que isso pode impactar positivamente a gente aqui no Brasil, um parceiro muito forte aqui da China, e de fato todas essas notícias são verdadeiras, né? A gente tem uma parceria muito boa ali com a China, mas essa notícia está chegando em que momento para o investidor? Está chegando no momento que o papel já subiu mais de 50%, né? em basicamente 2, 3 meses, e está testando um nível importante de preço aí que já foi negociado 2 vezes anteriormente e que não conseguiu passar, que é a região dos R$98 aí. Então, essa notícia está chegando atrasada para esse investidor, né, pessoa física. Está chegando no momento em que ele não deveria realizar essa entrada. E aí, quando você comenta sobre o dólar, que, poxa, o dólar começou mal aí caindo, chegaram várias notícias ruins aqui, então eu vou vender o dólar hoje. Só que aí, para quem
né, já está mais... ele não precisa nem falar de olhar para o gráfico, mas já está aqui dentro do mercado, já está vendo o que está acontecendo, por que eu vou vender o dólar num nível aqui que, basicamente, sempre que foi testado nos últimos meses, ele conseguiu se recuperar? Né? Então, eu chegar simplesmente hoje, porque me deram uma notícia e vender o dólar no nível onde ele sempre se recupera, basicamente é o estar atrasado aí com relação a essa notícia também. E o mesmo é válido ali pro Ibovespa, pro índice, né? Então, assim, a gente tem que aguardar confirmações maiores para a gente poder realizar nossas operações. E aí, quando a gente fala de operar dólar e índice, aí a gente acaba falando um pouquinho mais de intraday, né? Que é basicamente as operações de day trade, quando você compra e vende esse ativo no mesmo dia. Não necessariamente os futuros aí, mas pode ser ação também. Mas enfim, você aí precisa realmente ter um pouco mais de técnica apurada, porque aí não é nem fundamento, né, que entra, é realmente você tá ali utilizando o que a ferramenta da análise técnica pode te oferecer para tentar ganhar algo, né, numa oscilação do dia, né, numa volatilidade do dia. Então, assim, operar notícia tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque na maioria das vezes essa notícia vai chegar atrasada para o investidor. Bom, eu quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Kaique, que compartilhe a sua tela, por favor, para a gente se despedir por aqui. Muito obrigada mesmo, sempre um prazer fazer esse fechamento do mercado aqui junto com você. Até uma próxima. Imagina, obrigado vocês aí mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, tirando todas as dúvidas também. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Abraço, Kaique, até mais, tchau. E é isso, olha, 1,75 de queda foi o que ficou o Ibovespa, ainda conseguindo fechar nos 110 mil pontos, 110.116 pontos. No dólar futuro, a gente teve aí, no caso, uma queda de 0,31% e a moeda americana ficando nos R$ 5,06. Como eu falei mais cedo, a gente abriu a 5,5. Batemos 4,96, né, de mínima, recuperamos tudo e no final das contas aqui, R$ 5,06. Foi BRF que ficou ali na liderança das perdas, 7,7% do índice Bovespa, e as ALs liderando as altas com essa questão do dólar um pouco mais baixo. E assim a gente vai encerrando essa programação de hoje por aqui. Essa programação não, está encerrando o Top News por aqui. David, muito obrigada mesmo pela tua companhia sempre, toda quinta-feira, e até semana que vem. Eu que agradeço o convite, até semana que vem, um dia hoje de bastante volatilidade. Fato. Mas é o mercado brasileiro, né? Se não tivesse volatilidade, não seria normal. Até a nossa renda fixa tem volatilidade, que só a nossa renda variável. Exatamente, é isso. Muito obrigada, até a semana que vem. É isso, gente. Até mais, eu vou me despedindo por aqui, mas a nossa programação continua, porque hoje é quinta-feira e é dia do podcast, aquele podcast premiado da casa, o seu podcast sobre educação financeira, sobre finanças, o Papo de Dinheiro. Eu conversei, gente, para o programa de hoje com o Gustavo Filardi sobre como declarar nossos investimentos em renda fixa e variável no imposto de renda. Você sabe como que você tem que declarar? O que tem que declarar? Quais documentos precisam? E as regras de isenção, né? Então, tudo isso, todas essas dúvidas vocês vão tirar agora no Papo de Dinheiro, nessa aula aí, que vocês vão acompanhar a partir de agora. Até amanhã, forte abraço para todos vocês. A partir das 10 horas da manhã, eu tô aqui de volta ao vivo com a abertura do mercado. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.